E aí, galera, vamos resolver mais uma questão do nosso Enem 2020 da prova de matemática. E a questão de hoje é a seguinte: para chegar à universidade, o estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir um ônibus percorrendo 2 quilômetros, alugar uma bicicleta ao lado da estação de metrô, seguindo 3 quilômetros pela ciclovia. Ou seja, ou ele vai de ônibus, onde o caminho, a trajetória é menor, são só 2 quilômetros, ou ele vai de bicicleta, onde a trajetória é um pouco maior. Em grandes cidades, muitas das vezes, andar de ônibus acaba tendo uma velocidade pequena por causa do trânsito e às vezes parece que é vantagem andar de bicicleta. Note que aqui, ó, na terça de bicicleta, a velocidade média da bicicleta é maior do que a do ônibus. Aqui a velocidade média também é maior que a do ônibus. Então a gente fica com aquela sensação, ó, se eu vou mais rápido, eu chego antes, né? Mas a gente também tem que ter cuidado que a distância, quando a gente vai de bicicleta, também é um pouco maior. Então a questão é a seguinte: olha, o quadro fornece as velocidades médias, ok? Do ônibus, tá aqui, é do ônibus, e da bicicleta em quilômetros por hora, ou seja, que é 9 quilômetros por hora, 15 quilômetros por hora, 20 quilômetros por hora, certo? No trajeto metrô-universidade. Ou seja, ele ou vai pegar um ônibus, ele sai do metrô, essa primeira parte nem é necessária, acaba confundindo, né? Que na primeira parte fala que ele vai de metrô, do metrô, ele desce do metrô, ele tem duas opções, ônibus ou bicicleta. Então esquece metrô, não importa, porque pra gente aqui é ônibus e bicicleta, que é a reta final para chegar na universidade. E aí vem aqui, ó. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Ou seja, em quais dias é vantagem, ou seja, em questão de tempo, né? Ele ir de bicicleta, ele seguir pela ciclovia. Quais dias? Então a gente vai fazer o seguinte: existem duas maneiras de a gente resolver essa questão. A primeira é a gente apelar para as fórmulas da física, porque isso se trata de uma questão de velocidade média. O que eu não recomendo, que seria isso aqui, ó. A velocidade média, ela é dada por ΔS sobre ΔT. Ele quer aquele que vai utilizar menor tempo, né? Vai otimizar o tempo dele, vai gastar menos tempo. Então você pega esse ΔT, joga para cá, ΔT é igual a ΔS sobre velocidade média. O que eu fiz foi pegar o ΔT, jogar para cá, ele vai ficar multiplicando. Aí eu pego a velocidade média, jogo para o outro lado, ele vai aparecer dividindo. E a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Essa não é a melhor forma de fazer essa questão, porque você vai demorar muito tempo. O Enem, ele é uma prova que ele quer que você tenha sacadas inteligentes para que você consiga resolver em menos tempo e consiga terminar a prova, certo? Fazer dessa maneira vai te garantir chegar na resposta certa? Sim, só que talvez você não consiga concluir a prova. Porque fazer dessa maneira significa que você vai calcular para todas essas velocidades aqui, certo? Considerando o ΔS, no caso do ônibus, o ΔS é 2 quilômetros, e no caso da bicicleta, da bike, o ΔS é 3 quilômetros. Aí você vai mudando aqui os valores da velocidade, você vai achar diferentes valores para tempo, e aquele que tiver o menor tempo é a melhor opção. Então você faz isso para 9 quilômetros, faz isso para 15 quilômetros. Quem tiver o menor tempo, certo? 9 quilômetros usando 9 quilômetros por hora usando 2 quilômetros de distância. 15 km por hora, usando 3 km de distância. Vai jogar aqui os dois valores. Quem tiver o menor tempo é a opção mais rápida. Existe uma forma mais rápida de fazer essa questão, que é o seguinte: 2 km, 3 km. Eu posso reescrever esse 3 km da seguinte maneira: 3 km é a mesma coisa que 2 km vezes 1,5. Por que vezes 1,5? Porque isso aqui está me dizendo quantas vezes essa trajetória aqui, quantas vezes a trajetória feita pela bike é maior que a trajetória feita pelo ônibus. O ônibus tem uma trajetória de 2 km. Então, se eu colocar aqui 2 km vezes o 1,5 para dar os 3 km, significa que a trajetória que a bike faz é 1,5 vezes que a trajetória que o ônibus faz. Por que eu faço isso? Porque tendo essa ideia em mente, significa o seguinte: para que a minha bike seja mais rápida que o ônibus, note, a trajetória da bike é maior.
para que a minha bike seja mais rápida que o ônibus, a minha velocidade da bike ela vai ter que compensar o fato da distância ser 1,5 vezes maior. Ou seja, a minha velocidade tem que ser 1,5 vezes maior que a do ônibus naquele dia. Então, olha só, de início, olhando para essa tabela, eu sei que sábado não é um dia bom. Por quê? Porque nesse dia, o ônibus ele é rápido, 30 km por hora, mais rápido que a bicicleta, e a distância do ônibus é pequena. Então, no sábado eu nem considero mais. Sábado, eu sei que de ônibus é mais rápido, não tenho o que discutir. Além de ser mais rápido, é a menor distância. A questão são os outros dias. E olha só o pulo do gato. Eu tenho que a minha velocidade tem que ser 1,5 vezes maior. A minha velocidade da bicicleta tem que ser 1,5 vezes maior que a velocidade do ônibus. Porque a minha distância é 1,5 vezes maior. Então, vamos pegar a velocidade do ônibus e multiplicar por 1,5. O que é multiplicar por 1,5? É ele mais a metade dele, certo? Por exemplo, 10 vezes 1,5 dá 15, que é ele, 10, mais a metade dele, mais 5. É uma forma mais rápida de fazer a conta, né? Vezes 1,5. Então, se eu pegar aqui, ó, 9 vezes 1,5 vai dar 9 mais 4,5. Isso vai dar 13,5, certo? Por que eu estou fazendo essa conta? Porque eu tenho que garantir que a minha velocidade da bike ela tem que ser 1,5 vezes maior que a velocidade do ônibus. Eu pego a velocidade do ônibus, multiplico por 1,5, dá 13,5. A minha velocidade da bike é maior que 13,5? É. Significa que eu tenho uma velocidade suficientemente grande para garantir que esse cara aqui vai dar o menor tempo, certo? Então, aqui é um dia que de bike é vantagem. Eu pego aqui o 20 vezes 1,5 vai dar 30, certo? A minha velocidade da bike é 1,5 vezes maior que a velocidade do ônibus? Não é. 1,5 vezes que a velocidade do ônibus é 30. A minha da bike não é 30, é menor. Então, nesse dia, é compensa aí de ônibus, ok? Esse cara não é uma boa opção. Agora aqui, ó, pego 15 vezes 1,5, vai dar 15 mais 7,5, certo? Vai dar 22,5. A minha velocidade da bike é maior que 1,5 vezes a velocidade do ônibus? É, 24 é maior que 22,5. Então, nesse dia, compensa aí de bike. E aqui, para terminar, falta 2, né? Aqui, 12 vezes 1,5 é 12 mais 6, dá 18, certo? A minha velocidade da bike é maior que a velocidade do ônibus? Que a velocidade do ônibus vezes 1,5? Não é. Então, nesse dia, compensa de ônibus. De bike, não. E para terminar, 10 vezes 1,5 dá 15. A minha velocidade da bike é 1,5 vezes maior que a velocidade do ônibus? A velocidade do ônibus vezes 1,5 dá 15. Minha velocidade da bike é 18. Então, ela é maior. Então, aqui compensa. Então, os dias que nós temos como sendo favorável para ir de bicicleta é segunda, certo? Quarta e sexta. Repetindo, se você for fazer essa conta aqui para todo mundo, você vai perder muito tempo. Isso aqui a gente faz rapidinho, a gente preenche aqui, vezes 1,5 e compara esses dois números. Quem é o maior, vence. Voltando, recapitulando, que às vezes isso é um pulo do gato, isso é uma estratégia para você resolver mais rápido, ok? Então vou recapitular aqui a ideia. Eu sei que a minha distância de bike é 1,5 vezes maior que a distância de ônibus. Se a minha distância é 1,5 vezes maior, eu tenho que ser 1,5 vezes mais rápido. Essa seria a ideia. Então, por exemplo, se eu tenho que percorrer 10 km, tá? E aí eu percorro 10 km em 1 hora. Se eu tiver que percorrer 20 km em 1 hora, eu vou ter que ser 2 vezes mais rápido, porque a distância dobrou. A distância, por ser maior, no caso, o quão maior que a distância de bike é? Ela é 1,5 vezes. Pelo fato da minha distância ser maior, a minha velocidade tem que ser maior. Mas o quanto maior ela tem que ser? Se a distância é 1,5 vezes, minha velocidade tem que ser 1,5 vezes maior que a do ônibus. A do ônibus é o padrão. A ônibus aqui, 9, 20, 15, 12, 10. Se a minha velocidade superar em 1,5 vezes essas velocidades, se a minha velocidade de bicicleta superar em 1,5 vezes essas velocidades, de bicicleta vai compensar, vai ser mais rápido. Então, eu faço aqui o cálculo de quanto é 1,5 vezes,
para todos eles e comparo. 15 é maior que 13, então esse dia é bom de bike. 22 não é maior que 30. Esse dia compensa ir de ônibus. Note, as velocidades são muito parecidas, ó, 20, 22, 20, 22. Ou seja, por ser muito parecida, 20 a velocidade é menor do que a de bicicleta. Mas ela não é tão pequena assim e a distância é menor. Então, de ônibus nesse dia compensa. Só que aqui não, ó. Aqui é 15 e 24. Nossa, é uma diferença bem grande, de 15 para 24. Então, faça a conta. 15 vezes 1,5 dá 22,5. 24 é maior que 22,5? É. Então, esse dia é bom. E aí, segue para os outros dias, tá bom? Então, os nossos dias é segunda, quarta e sexta, certo? Que vai ser o gabarito letra... Vamos ver aqui. Gabarito letra C. As segundas, quartas e sextas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse método de resolução. Caso não tenha entendido, tente fazer por essa forma. É melhor você fazer do que deixar em branco, tá? E aí você, no caso, substitui. Os delta S é 2, tá? Para as questões com ônibus e 3 para as questões com a bike. E aí você vai mudando só a velocidade média, que aí vai sendo 9, 20, 15, 12, 10. Você não vai usar isso aqui não, esse em vermelho é para essa técnica do e-mail que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!